Se tu quer poder religioso, esse profeta te entrega o poder religioso. Esse profeta, você vai lá, ele te fala, ele te dá uma orientação. Qual é a orientação? Primeiro, te manda o leão te engolir. Depois de o leão te engolir, vai te vomitar de novo. Eles olham nu. Não é de bosta, estou a falar nu. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Desde já não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar no crescimento do canal. Então estamos aqui fazendo a quarta sessão. Temos aqui primeiramente o nosso irmão David Nime. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim é uma grande honra estar nesse canal. Foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Desde já, antes de partir para as questões, primeira coisa, vamos apresentar aqui o nosso tema de hoje. O tema de hoje é como identificar uma falsa igreja. Mediante as igrejas, os templos que vêm surgindo em Angola, Então é muito importante para que nós possamos assim, andar de maneira certeira, porque há muitas igrejas surgindo em Angola. Então muitos também não sabem como identificar uma falsa igreja, não sabem disso. E nós estamos aqui com o nosso irmão David Nime, para nos esclarecer melhor sobre esse tema, como identificar uma falsa igreja. Então, desde já partindo para a primeira questão, gostaria de fazer essa pergunta ao nosso irmão, ao nosso irmão David Nime. O que são igrejas falsas, afinal de contas? É uma pergunta muito importante e muito poderosa. O que é uma igreja? Primeiramente, uma igreja é um templo dos cristãos. Ou mesmo, é um espaço, é um local, um edifício em que se encontram pessoas que professam a sua fé em que Jesus e que são guiados pelas doutrinas de Jesus Cristo. Primeiramente, essa definição. No âmbito denominacional, nós podemos encontrar que uma igreja, no sentido denominacional, é um edifício, é um espaço que se encontra pessoas que creem num tipo de doutrina, certo? Você vê aqui a diferença, encontramos aqui essa diferença, que a definição de igreja já está bem clara, que é o templo dos cristãos, ou um espaço em que os crentes estão lá para professar a sua fé em Jesus Cristo e tendo conhecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, no âmbito denominacional, você encontra também essa diferença, que é um local que se encontram pessoas que estão reunidas, baseando-se em algumas crenças, naquilo que eles próprios acreditam. Então encontramos essa simples, essa realidade dessa diferença. Então, por quê? Porque de fato nem toda igreja denominacional é uma igreja de Jesus Cristo. Nem toda. A denominação religiosa é uma igreja de Jesus Cristo. Então você encontra aqui também em parte essa mesma diferença. Por quê? Porque a placa identifica as suas crenças. A placa identifica as suas crenças. Como, por exemplo, a denominação religiosa da Igreja Pentecostal Fogo dos Céus. Você vê que já identifica. Eles creem nessa realidade. Igreja do Sétimo Dia, por ali eles demonstram, em parte ela define a sua própria doutrina, naquilo que eles creem. Então é um grupo que crê num tipo de doutrina, não simplesmente estão baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então nós temos que também olhar para essa mesma realidade, porque de fato as placas identificam o grupo de pessoa ou naquilo que esse grupo
crê ou acredita. Então, mas de uma forma mais particular ou pessoal, daquela pessoa que de fato, como igreja, que creu em Jesus Cristo, não é? É toda aquela pessoa que é luz, é lâmpada, não é? Que lhe dá sabor ao mundo, que vive pela fé, na obediência à palavra de Deus, que ele é um vaso que espelha a glória de Deus, é um exemplo, não é? Que de fato, quem olhar para ele verá a sua fé, verá Jesus Cristo, e é uma pessoa que vive em obediência à palavra do Senhor em toda a área da sua vida. Não só simplesmente no seu sentido, mas em parte em toda a área da sua vida. Aquela pessoa que creu em Jesus Cristo e vive para ele, não é? Crendo que ele é o seu Senhor e Salvador. O que são igrejas falsas? Não é? Igrejas falsas, no dois sentidos, como pessoal ou mesmo denominacional, é que de fato é toda aquela igreja que não cumpre com a sua missão e o seu objetivo, ela identifica-se como uma igreja falsa. Está fora da sua missão e fora do seu objetivo. Todo cristão, todo aquele que diz que é crente, que não é luz, que não é sal, que não vê-se na sua forma de viver a glória de Deus, esse pode ser alguém que diz que é crente, mas é um crente falso. Então, podemos encontrar ou dizer que toda a igreja, toda a missão religiosa que de fato não cumpre com a sua missão e os seus objetivos, não demonstra os ensinamentos de Jesus Cristo, então é uma igreja falsa. Uma igreja falsa. Ok, tá bom. E também outra questão, né? Será que a ausência de um falso líder torna ou faz com que a igreja seja verdadeira? Ou então o líder é que faz com que a igreja seja falsa, não é? Neste caso, se a ausência do líder dizem que é falso, sai um líder falso, a igreja continua sendo falsa, ou a igreja então ela sofre uma mutação e chega a ser verdadeira? A presença de certos líderes falsos em uma igreja, eu quero dizer o seguinte, que a liderança tem um grande poder de influenciar. É um grande poder de influenciar, não é? E falar assim a Bíblia, que não é? Que tal líder, tal povo. Então, se a liderança anda nos ensinamentos que não tem a ver com as Sagradas Escrituras, então não tem como edificar um povo ou instruir um povo no caminho das Escrituras, porque tal líder, não é? Tal povo. Bem, então, a questão a presença de líderes falsos é impossível existir uma denominação religiosa verdadeira. A presença de líderes falsos é impossível existir uma denominação religiosa verdadeira de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, isso no âmbito não é denominacional. Sim. Agora, para aqueles que professam a fé cristã, não é, que tem líderes, não é, ausência de líderes falsos, ou tem líderes edificados, líderes automaticamente que creem no Evangelho de Jesus Cristo, que ensinam as Sagradas Escrituras, é possível, sim, existirem pessoas que dizem que são cristãos, mas em parte não são crentes. Não é? Porque nós vimos que nosso Senhor Jesus falou acerca da questão da parábola do trigo e joio, não é? Que aí também tem aquela semente que são os falsos. Vejamos que o nosso Senhor Jesus Cristo é um grande líder. É um líder verdadeiro. Sim. E de fato que exemplar, que não temos mais como comparar, é incomparável, que até falar isso me alegra. Mas vejamos que na sua caminhada, na sua missão e nos textos bíblicos, no livro evangélico, quando nos mostrando, bem, nos leva a entender que ele tinha 72 discípulos e os 50 desapareceram. Mas tinham líderes exemplares, líder que o Senhor Jesus Cristo é um líder exemplar. Mas em parte esses 50 desapareceram. 50 ou 60? 60. 62 nesse caso, certo, é isso, boa. Nesse caso, então,
Ainda assim tinha os 12. Nos 12 tinha um que era joio, Judas. Sim. Não é? Então, a presença de líderes verdadeiros numa igreja, sim, podemos encontrar pessoas que dizem que são crentes, mas não são crentes. Agora, a presença de líderes falsos numa igreja, todo aquele povo automaticamente irá de caminhar ensinamentos errados. Só basta a graça de Deus para despertar aquele povo. Okay. Então, quer isso dizer que aquilo que o nosso irmão disse, né, que tal líder, tal povo. Quer isso dizer que o povo é o reflexo do líder. Também tem essa tendência. Por exemplo, vamos pegar os filipanos. Ok, isso é uma aberração, isso é sujidade. Aquilo não é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito de Cacó Filipe naquele povo. Do Cacó Filipe? É isso. É isso, não. Mas segundo eles, não sendo o tema, segundo o Cacó Filipe, eles dizem que em cada geração Deus levantou um profeta. Isso é verídico. Misericórdia. Não, mas chega a ser mentira. Em cada geração Deus não levantou um profeta. Bem, no sentido que eles pensam, de acordo com o seu próprio objetivo, é errado, não é bíblico isso. Não é bíblico. Mas na era do Antigo Testamento Deus levantou Elias, Isaías, não foi em cada geração, de gerações distintas, também no Novo Testamento Deus levantou João Batista. É isso que eu dizia, irmão Mateus. Eles usam esse ponto para transmitir as suas próprias crenças, para tentar defender os seus interesses, os seus planos. Isso não é bíblico, porque todos, como os antigos profetas, eles foram salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles. Todos eles. Você pega a Bíblia em si, ela é um livro de concordância. Todos os livros estão em concordância, todos apontam para Jesus Cristo. Os profetas antigos, como do Novo Testamento, todos eles automaticamente se baseiam em Jesus Cristo. Cristo é o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém será salvo. Há um texto muito bom do livro acho que eu creio João, quando Cristo ressuscita. A Bíblia fala que também ressuscitou os santos. Sim. Dá uma grande ênfase a esse contexto. Okay. Dizer que a morte de Cristo salvou todos, tanto os do passado, presente e o futuro. Okay. Ele diz que e ouviu-se que na cidade e ressuscitaram os santos. Sim. Numa aplicação, num sentido mais profundo teológico, que todos terá salvação por meio daquele sacrifício de Jesus. Moisés, qualquer aquele que no passado creu. Então atualmente, se aparece alguém que diz que é profeta dessa geração, automaticamente chega a ser uma heresia, uma falsidade, um falso profeta, aquilo que diz em Mateus 24. Bem, irmão Mateus, tem muitos conteúdos a essa característica. Talvez, se Deus permitir, um dia me concede para falar acerca desses falsos profetas. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Esse é o Filipe, então, que vão glorificar o profeta. É só isso. Então, já partindo para outra questão, estamos falando sobre as falsas igrejas, não é? Então, por que a existência das falsas igrejas? Por que elas existem, afinal de contas, as falsas igrejas? Qual é a causa de existir, não é? Essas falsas igrejas? Elas existem para satisfazer também os planos, não é, do diabo. Elas existem para sustentar os seus objetivos, de desviar a humanidade do caminho da verdade ou da palavra de Deus. Ainda assim, que por mais que o diabo tenha esses planos, não é, ele e os seus anjos caídos têm esse projeto de desviar, não é? Vejamos que hoje o diabo ele atua muito mais nas igrejas, no âmbito religioso, onde ele quer estar mais no seu foco, porque ele sabe a importância da verdade, ele sabe a verdade. Mas por que a razão que ele fica mais focalizado na igreja, então, numa outra área? Porque a igreja tem um grande poder, não é? De libertar por meio da palavra de Jesus Cristo. Ela transmite a palavra de Jesus Cristo, não é? Que através do Espírito Santo vai convencendo as pessoas de acordo com aquilo que a igreja prega, uma igreja verdadeira, prega para libertar o povo dos enganos. Então,
Com essa tendência, o diabo tem esse objetivo, não é? Desviar as pessoas do conhecimento da verdade. Ele não mede esforço. Então, por isso é que ele sabe que a igreja tem um grande poder para influenciar, para instruir, para mostrar a verdade. Ele vai combatendo as igrejas, ele vai entrando nesse âmbito de uma forma tão estratega, em que sabemos que o diabo é tão sagaz, é tão astuto. Vimos que não é, na primeira igreja, naquela época, a igreja era muito perseguida. Essa perseguição era muito mais violenta, né, fisicamente. E mesmo assim ele matando os crentes naquela altura, ele queimando, humilhando, ainda assim a igreja continuou a transmitir a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o diabo não conseguiu ter esse impacto, não é? Podemos encontrar aqui o contexto também do livro de Apocalipse, não é? Apocalipse 20, não é? Que vai falando acerca do poder do Evangelho também, o reinar de Cristo no Evangelho. A igreja, mesmo nessa perseguição, ela conseguiu proliferar, conseguiu crescer, conseguiu atingir, não é? Conseguiu, pela graça de Deus, conseguiu expandir o Evangelho em vários campos do mundo até hoje. Então ela está seguindo, como diz assim a Bíblia, né, que o nosso Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, não terá poder. Então o diabo viu que não conseguiu esse método, ele achou que o melhor método é infiltrar-se nas igrejas, trazendo as falsas igrejas, trazendo os falsos ensinamentos dentro. Então esse é um jeito que ele tem usado ultimamente para poder tentar enganar a humanidade, desviar a humanidade da palavra de Deus, né? Infiltrando-se, trazendo uma inverdade, trazendo uma falsa verdade, para que a humanidade se confunda e não ter condição de descobrir o certo ou errado. Então é a razão que existem as falsas igrejas. Mas para nós cristãos, não é? Ou talvez um conselho específico para a humanidade, em parte não há motivo, talvez, não é? Possa ser uma ideia, não é, diferente que eu possa transmitir, mas em parte é importante também levar isso em consideração. Por quê? Porque nós perguntamos, se Deus é soberano, né? Nós cremos na sua soberania, na providência divina. Se Ele é soberano, por que Ele permitiu que o diabo implantasse as falsas igrejas? Digamos assim, por que Ele permitiu? Eu ainda creio que os planos de Deus não se frustram. Então, elas existem, ou Deus permite, para que de fato nós tenhamos condições de distinguir o falso e o verdadeiro. Então também completamente o plano de Deus, as falsas igrejas. Olha, eu creio muito, irmão Mateus, na soberania de Deus. Deus, Ele sabe o que faz, o que Ele já preparou desde a fundação até hoje já está. Ninguém consegue impedir. Então, ainda que pode vir o pecado, pode vir o mal, pode vir os projetos do inimigo contra esses planos, não prosperará. Até em parte, qualquer forma só vai poder contribuir mais ainda. Então, em parte, essa tendência, elas existem, não é? Deus permite para que de fato possamos mostrar. Muitas das vezes nós falamos assim, às vezes para descobrirmos o valor de alguma coisa, temos que perdê-la. Não é? Ou mesmo, imaginemos, para sabermos o valor que ela tem, temos que saber outra realidade. Também uma das questões. Não é? Podendo até, não é? Eu antes tinha um grande problema em distinguir chinelas havaianas originais. Eu tinha um grande problema antigamente, há muito tempo. Tinha esse problema. E quando eu via uma chinela original e uma falsa, toda a mesma qualidade, então criava uma dificuldade. E até quero usar essa ideia para tentar transmitir um pouquinho acerca dessa realidade. E que de fato, né, você vai numa loja em que encontram lá, tem lá chinelas originais e falsas. Todas as chinelas são até não quero usar o termo idêntico, mas iguais, assim precisamos dizer, iguais. Que é difícil você notar a diferença. E você, todas aí, quem estiver fora, difícil notar aquela diferença de distinguir, não é? Sim. Que essa é falsa, aquela é verdadeira. Mas quando vai se usando o tempo,
Você vai ver Durabilidade. certo? Você verá a falsa e a verdadeira. Você vê, oh, como é que está nesse em relação a isso aqui? Como é que você vai consegue notar? Então, muitas vezes as falsas elas vêm para mostrar que de fato essa mesmo é verdadeira. Então, quer dizer que as falsas vêm evidenciar a verdadeira. Certo, só vem ajudar. Só vem. Bem, Deus permite por esse motivo. Deus permite por esse motivo. Só para quê? Porque, irmão, hoje a Bíblia fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas, infelizmente, elas tipo, não sei se querem se tapar, não querem estar cega ou não querem ouvir. Talvez é isso que eu possa dizer. Elas têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. É o que elas querem, acho que é isso. Porque elas já estão estampadas a verdade. Está estampada. As escrituras, a Bíblia está aqui, a palavra está aqui para identificar uma falsa igreja, para distinguir de fato aquilo que é certo, o que não é certo, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Está aqui, não há mais essa tendência. Você olha hoje para esses falsos profetas, que eles não é. Olha para você ter bênção de Deus, tem que dar aqui riquezas, tem que dar aqui daquilo, faz aquilo. Quer dizer, muitas piruetas, mas eles dizem que não falam o nome de Jesus Cristo. Agora você lê nas Escrituras, como é que Cristo se procedia a essas situações que hoje os falsos profetas usam? Como é que ele fazia os seus milagres naquele tempo? Ele cobrava? Como é que Cristo fazia, como é que ele pregava o Evangelho, o que tipo de mensagem ele trazia? A misericórdia, o amor, a graça. E você vê hoje que de fato esses falsos profetas, essas falsas igrejas, elas não temem nada. Se você pegar um binóculo e encarar bem as escrituras, em parte essas não tem nada, não tem nada de diferença. Então, é aquilo que a Bíblia fala, né, que Jesus Cristo diz. Ele diz que deixam crescer junto. Certo. O joio e o trigo. Só que no decorrer do tempo, o joio vai começar a se manifestar. Não vai aguentar. Esse contexto. Então, ok, essa é a diferença. Então está, agora, eu me alegro a questão, irmão Mateus, a questão do primeiro livro de João, 1 João, que João fala acerca disso, que ele deu uma passagem assim, que aqueles que estão no nosso meio, não é? Nunca foram nossos. Sim. Ele não está falando simplesmente de uma pessoa, de um crente que deixa uma missão religiosa e vai no mal. Não nesse contexto. Não é? Mas aquele que de fato dizia que ele creu em Jesus Cristo, saiu de Jesus Cristo dessa fé e abraçou os filipanos, nunca foi cristão, nunca creu no Evangelho, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. E com essa tendência que aqueles que ainda se apegam a falsas igrejas, mesmo a Bíblia se cumprindo cada vez mais, mesmo a verdade se manifestando cada vez mais, mesmo o tempo, a ciência, tudo vem de acordo com as Escrituras, ainda assim elas acreditam nos falsos profetas, me preocupa. Me preocupa, porque talvez nunca foram nossos, nunca serão nossos. Em adição, não é, do que está a se falar acerca da existência, qual é a causa da existência, não é, das falsas igrejas, vamos aqui também colocar, não é, a nossa última questão até, como identificar, afinal de contas, quais são os sinais que uma falsa igreja apresenta, porque tanto o verdadeiro, tanto o falso, tem próprios detalhes que mostram este que é verdadeiro, este é falso. Então, quais são os sinais, não é, que mostram, que espelham uma falsa igreja? Não é? Eu já assim quero identificar uma falsa igreja. Como é que eu posso identificar? Vou começar aonde? Não é? Falando, essa igreja é falsa. Aonde posso começar? Como é que eu posso dar conta de uma falsa igreja? Quais são os sinais que elas apresentam? Não identifica. Não identifica? Certo. Sim, tem sentido. Também pode ser que é isso. Mas é isso, irmão Mateus. É isso. De fato, é essa a verdade. Não é? Porque nós somos identificados naquilo que nós cremos.
verdadeiramente. Ok. Nós podemos esconder o que nós queremos. Nós podemos até em parte tentar dizer às pessoas que não é aquilo que nós queremos, mas as nossas práticas, o nosso comportamento, o nosso ser identificam aquilo que nós queremos. Bem, eu digo que uma das formas que podemos ver como sinais que identificam uma falsa igreja também é o relativismo. Ok. A Bíblia não é relativista. Ok. Ela é absoluta, ela é exata. Quando você vê um crente, né, para falar na questão do aquele que professa a fé em Jesus Cristo, que ele vive uma vida do jeito que ele acha, não é? Que ele tenta enquadrar os seus pensamentos com o desejo do seu coração, tentando pegar alguns pontos da Bíblia para poder acudir os seus desejos. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia é absoluta, ela é exata, ela é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga. É assim que fala as Escrituras. Ela não tem essa tendência do relativismo. Quando você vê um crente que vive do jeito que ele quer viver, não do que a Bíblia fala, então é um dos sinais também que esse, de fato, não é cristão. Como também as falsas denominações religiosas, do mesmo modo também, que essas igrejas, não é? Elas, por quê? Porque se nós pegarmos o contexto do Antigo Testamento e entendermos, não é? Quando Deus vai mandando Moisés orientar a fazer aí a tenda, o tabernáculo, conforme Deus vai lhe orientando, para seguir bem, vejamos que não só naquele tempo, mas também no seguir da história do povo de Israel, não é? Vejamos que a arca teve ali, teve aí a arca, simbolizava a presença de Deus, teve aí também na arca a palavra. Então, uma igreja que não tem as Sagradas Escrituras, não instrui os membros nas doutrinas principais da salvação, não mostra Cristo, não dá ênfase a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como caminho, a verdade e a vida. É uma igreja que de fato não resplandece a glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo, não instrui os seus membros no caminho da palavra de Deus. Uma igreja que de fato não cumpre com os seus objetivos, uma igreja que de fato ela não tem os 3 pontos essenciais como igreja, que são, não é, instruir os membros numa fé verdadeira, de acordo com a palavra de Deus, a crer em Jesus Cristo, preparar os membros para a vida de santidade, e não só, também a questão formar os membros, treinar os membros para que eles possam entender que foram chamados para cumprir uma missão, que ela prega boa teologia. Ok. Não, são sinais que essa igreja é uma falsa. Porque vai cair no fariseísmo também. Okay. Mas agora a questão de, não é, falar um bocadinho, sim, falar um bocadinho de Jesus, né, citar um bocadinho o nome de Jesus, então isso não identifica se uma igreja é verdadeira. Falar acerca, né, utilizar um bocadinho o nome de Jesus, né, usar a Bíblia, isso não é evidência de que seja uma igreja verdadeira. Olha, me vai lembrar a questão do curso de Paulo, quando estava pregando o Evangelho, tinha aquele endemoniado, aquele aí que estava a ser falso, tipo um mágico. Sim, que estava a tentar dar ênfase ao Evangelho que Paulo transmitia, né? Okay, sim. Esse é o homem de Deus! E por aí, em parte, estava tentando trazer essa realidade. O que isso eu quero dizer o quê? Dentro do mundo que prega Jesus Cristo, é de Jesus Cristo. Dentro do mundo que prega Jesus Cristo, é de Jesus Cristo. Fala que muitos me dirão Senhor, Senhor, sim, não é? Mas eles não herdarão o reino dos céus. Fizemos milagres, maravilhas, não herdarão o reino dos céus.